Custo de vida de uma família em Vancouver. Né? Muitas pessoas têm vontade de vir para Vancouver, mas sempre escutam aquela coisa que Vancouver é a cidade mais cara do Canadá, que tudo aqui é mais caro. Eu estou conversando com você de Vancouver. Nós vamos explicar aqui para você essa questão do custo de vida de Vancouver e o relacionamento que ele tem com os salários, né, da província, né, e tudo mais. Eu vou me juntar aqui ao nosso querido Luiz, representante da Van West. O Luiz é um morador aqui da cidade de Vancouver, já há 9 anos, né? Hoje trabalha na Van West, uma grande parceira da 3RA, uma escola com programas de estudo e trabalho incrível na cidade. Mas hoje aqui nós vamos falar mais um pouquinho como moradores da cidade sobre esse bicho-papão que é o custo de vida aqui em Vancouver, né? Como é que você vê essa história, cara? Olha, eu acho que a história tem 2 lados, né. Eu acho que, como você falou, é um bicho-papão sim, é uma ideia que se perpetua, né, por conta do que se fala na mídia, questão de imóvel, mas tem Vancouver para todos os bolsos, né. Se você está disposto a morar na cidade, é acessível para todo mundo, né. Logicamente, se você quer morar no grande centro, você quer morar em downtown, vai ser um pouco mais puxado. Se você está disposto a se afastar um pouquinho mais, Vancouver tem lugar bem acessível para todo mundo. É isso que você falou, eu acho bem interessante, né? Para a gente ponderar, né? E colocar, vamos botar assim, Vancouver no mapa, né? Por exemplo, eu moro numa cidade ao lado de Vancouver, né? Mas existem diversas cidades próximas a Vancouver. E quanto mais você vai afastando do centro, mais barato esse aluguel vai ficando. É possível morar em Vancouver e ter um aluguel de aproximadamente 50% do valor do centro da cidade, é possível. Lembrando que a empregabilidade de Vancouver ela não é só no centro de Vancouver, ela acontece em toda essa região. Então, de repente, você vai morar um pouco mais afastado, mais aproveitando toda essa empregabilidade de Vancouver, mas não necessariamente você vai morar no centro da cidade, não necessariamente você vai ter o custo do centro da cidade de Vancouver, e não necessariamente você vai ter que vir ao centro da cidade para Não, trabalhar, não não, é isso, não Luiz? é bem assim não. Vancouver já tá como Vancouver cresceu muito, né, como eu falei, eu tô aqui há 9 anos, você já tá aqui há uns 20, se eu não me engano, né, então você já viu esse Por boom aí. que Vancouver deu, né. Eu lembro que quando a comunidade do Facebook começou era 500, 600 pessoas, hoje já tem mais de 40.000, né. Então a gente tem visto a evolução dos arredores de Vancouver, né, você tem Vancouver, você tem Burnaby, Port Coquitlam, que são cidades ao redor de Vancouver, e tem tido essa descentralização. Mas mesmo que você precise morar um pouco afastado, quando a gente fala um pouco afastado, eu acho que as pessoas têm aquele conceito de Brasil na cabeça. Eu sou do Rio e meia hora de trânsito no Rio não é meia hora de trânsito em Vancouver, né? É uma questão totalmente Exatamente. diferente, Eu sou carioca também, Luiz, sei bem do que você está falando. né? Então, por exemplo, eu auxiliei um aluno, ele encontrou um apartamento na área de Marpole, que é um pouquinho mais afastado do centro. Fica próximo ao aeroporto. Aí você já pensa, pô, próximo ao aeroporto é longe do centro. É 20 minutos de trem. Você Se que é você pensar carioca, em né? termos de o Rio de Janeiro, já que a gente usou o Rio, né, o Rio, o Grande Rio, tem em torno de 12 milhões de habitantes, né? Vancouver, você está falando, Vancouver e Sim. Grande Vancouver, você está trabalhando mais ou menos ali com 2 milhões e pouquinho, né? Então, assim, é muito menor a população, aí você tem muito menos trânsito, né? É um sistema de transporte público que funciona muito bem, né? Então, assim, você quer morar mais afastado? Hoje eu estou vendo muitos brasileiros comprando imóveis e morando em, por exemplo, Burquitlam, que é uma área linda que fica entre Burnaby e Coquitlam. Até achava que esse nome era brasileiro, que são os brasileiros que tinham inventado, e não, realmente existe, né? Tem brasileiro, né, mole, cara, já inventou até Não. nome para o lugar, mas não é, realmente é Burquitlam. E aí você tem Surrey, Langley, né? Então, e você tem a qualidade de vida de Vancouver, um transporte público de qualidade. É claro que você tem, eu quero ir de transporte público para o centro da cidade. Aí você vai demorar mais um pouquinho, talvez aí entre 30 Puxa, minutos e 1 hora e 15, dependendo de onde você morar, né? Então, isso é um equilíbrio de coisas, né? Eu costumo dizer, Luiz, quando a gente faz uma programação financeira para os nossos clientes virem para Vancouver, aquelas pessoas que, na verdade, a gente coloca Vancouver e Toronto no mesmo patamar.
custo de vida de Toronto e de Vancouver, na minha opinião, na opinião de diversos clientes, inclusive nós temos empresa nas duas cidades, temos imóveis, escritório nas duas cidades, então o custo ele é muito Sim. ao Vancouver e Toronto. É bem Tá? parecido mesmo. Então, assim, a gente coloca mais ou menos assim, o custo por adulto, né? Um custo eu colocaria como mínimo, não o assim, eu vou passar um aperto, mas também não vou ter luxo, né? A gente coloca um custo de $1.500 por adulto e $1.000 por criança. Então, se a gente coloca um casal, 1.500 vezes 2, 3.000. A gente soma mais $1.000, $4.000. Um casal com 2 filhos na casa de $5.000. Esse valor, obviamente, ele pode variar muito, mas muito. Né? Eu conheço famílias aqui com 2 filhos que têm um custo de vida próximo a $3.000. É só você morar mais afastado, né? Aquela história toda. Você consegue achar. O Luiz falou uma coisa que eu achei bem interessante. Existe Vancouver para todos os bolsos, né? Enfim. Mas é verdade, né? E é o que você falou, assim, é o que eu chamo é a regra, né? É bem que você falou, 1.500 por adulto e mais 1.000 por criança, né? Você pode morar um pouco mais afastado, vai ser acessível ao centro, né? E você pode ter uma boa qualidade de vida, ou você pode morar para o centro e você vai ter os mesmos gastos, mas aí você faz um corte aqui e outro ali, porque você migrando para cá no início, a gente se adapta assim, né? Vancouver, as pessoas falam que Vancouver é caro e eu me dei conta que muitas vezes as pessoas falam, fazendo aquele comparativo do real com o dólar. As pessoas têm isso na cabeça de, assim, de fazer matemática ainda no Brasil, quanto gastaria em dólar. Eu falo assim, não faz essa conta, porque você vai vir para cá, você vai ganhar em dólar. Salário mínimo... Aí Exato. vai ganhar em dólar, né? Só dar uma perspectiva para o pessoal em relação ao salário mínimo aqui também. Você vê, a gente está falando um adulto na casa de 1.500, uma criança 1.000, mas é possível sim, se você morar mais afastado, né? Você ter um custo de vida menor. Eu vou só ponderar uma coisa aqui antes da gente falar de salário, Luiz. O que acontece? O funcionamento da sociedade no Canadá, né? A pirâmide social, se assim posso dizer, ela é muito diferente do Brasil, né? Então, assim, o que acontece é que você tem uma classe média muito dominante. Eu diria que na casa, talvez, dos 90% da população. Aí você tem 5% rico, 5% pobre, né? Então, quando a gente... Outro dia eu me assustei, Luiz. Eu vi que o percentual de pobres no Canadá é alto. Aí eu falei, o que eles consideram uma pessoa para cair na faixa de pobreza? Quando eu fui olhar, era assim... um salário bem alto. Aí eu falei, tá, agora eu entendi. Então, assim, mas são pessoas, como vou dizer assim, com faixa de poder de compra, né, considerado, seria mais ou menos a classe média nossa do Brasil, eu diria que 90% da população. Sem Né? dúvida nenhuma. Então, tudo aqui funciona para esse 90%. Eu costumo dizer, Luiz, que eu sou abusado. Eu vejo um restaurante chique aqui, eu entro. Porque dificilmente ali naquele restaurante você não vai achar um prato legal com um preço legal, porque 90% da população é de pessoas de classe média. Então, você tem, né, tudo para mesmo os lugares, hotéis, isso, aquilo, outro. Você pode ter até um hotel melhor, mas a maioria dos hotéis vão ser para esse 90% da população, É a né? mesma coisa. Então, senão fica difícil de fazer negócio, né? Quando a gente pega, por exemplo, vou morar em Cloverdale, que já é bem mais afastado, tem o custo de aluguel principalmente mais baixo, tudo mais. Meu amigo, a estrutura da cidade é igual em qualquer lugar. Se você for para West Vancouver ou para Cloverdale, basicamente você vai ter o mesmo nível de estrutura de cidade, né? Você vai ter ali tudo. Eu me lembro, né, Luiz? Teve uma vez, a Cloverdale me veio à cabeça, porque teve uma vez a gente fez uma viagem grande. Eu gosto de acampar, né? Então a gente botou o trailer na traseira do carro e fomos até a Califórnia, né? Fomos até ali Napa Valley. Aí na volta a gente entrou por Cloverdale, né? A gente ficou, sei lá, 2 semanas andando pelos Estados Unidos e a gente entrou por Cloverdale. Aí eu falei para minha esposa, eu falei, cara, a gente está numa cidade que é afastada do centro e olha a estrutura dessa cidade. Ela é melhor do que todas as cidades americanas que a gente passou. Assim, muito mais organizado, muito mais arrumadinho e tal. Claro, São Francisco é um mundo, é uma estrutura completamente diferente. Mas mesmo assim, Cloverdale era muito mais organizado do que São Francisco.
Elas têm um modelo esqueci a palavra agora, standard, né, padronizado, um modelo padronizado por aqui, né, e você vê que ele se reflete nas outras cidades. É por isso que às vezes você pensa assim: "Ah, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade". Quando você vai lá, você vê que é uma cidade que ela funciona exatamente como o resto da cidade, da província, por assim dizer, né, É, elas se repetem, é uma coisa muito bacana, parece que fizeram uma fórmula ali padrão e eles repetiram, então é impressionante. A infraestrutura desse país como um todo é algo que até hoje me deixa eu costumo fazer uma brincadeira que o Canadá é um socialismo disfarçado, né, tem uma igualdade, eu digo socialismo no ele tem. aspecto de igualdade social, você tem uma Não, igualdade social muito grande e as coisas são feitas para funcionar, são feitas, né, para você. Olha só, o salário mínimo na província de British Columbia 20 são 15 centavos. dólares e 20, né. Se você trabalhar 8 horas por dia, ali, para cumprir uma jornada comum de trabalho, né, dão 176 horas por mês, você tem um salário de 2.675 É, dólares por mês, mais ou menos, né. é, O que acontece? Se você lembra que eu falei que o custo para um adulto é 1.500 dólares? Claro, dificilmente uma pessoa com 1.500 dólares ela vai conseguir viver pagando um apartamento próprio no centro da cidade. Ela vai ter que dividir com alguém, com um amigo, né, o que for. Com roommate, né, que é muito comum aqui, né, Luiz? Ou seja, a exato. pessoa, se ela ganhar um salário mínimo, ela consegue viver no lugar mais caro de Vancouver. Essa pessoa, eu vou descolar uma coisa aqui, tá, Luiz? Essa pessoa nunca vai comprar um imóvel Não. aqui. Porque se tem uma Vancouver coisa que Vancouver é descolado, tudo faz sentido, menos o valor de para você comprar um imóvel. Mas é a mesma coisa, se você começar a afastar do centro da cidade, a uma coisa. mesma coisa que acontece com o valor da aluguel vai acontecer com o valor dos imóveis. Eu falei, hoje a gente vê muitos brasileiros comprando imóveis em Sim. Langley, em Pitt Meadows, Cloverdale, né, como em você Maple falou. Ridge, que são lugares muito Em legais, Cloverdale, como você né? falou, já estão colonizando aquelas áreas. Esse esforço que a gente faz, como você falou, para você morar um pouco mais longe, mas poder comprar uma casa, e foi por isso que a gente volta naquilo, tem Vancouver para todos os bolsos. A gente é só você saber aonde ir, e a gente está aqui para isso, para te dar esse norte para você se achar e começar o seu futuro. É exatamente isso. Então, assim, é importante que você entenda, não se assusta muito. Se a sua paixão realmente for Vancouver, né? Não se assuste muito com o valor. Mas dizem que Vancouver é o lugar mais caro do Canadá. É, Vancouver e Toronto, na verdade. Mas, assim, as coisas fazem sentido. O quanto se ganha, o quanto se gasta, ele faz sentido. Eu quero trabalhar minha vida inteira. E tem uma outra coisa, dificilmente aqui você vai ganhar salário mínimo, né. Então, assim, as coisas elas vão fazendo sentido. Eu disse que aqui em Vancouver mesmo em si, as coisas acabam não tendo, muito sentido o valor de imóvel, é, né. Aí eu falei que se você afastar um pouquinho, né, você acaba descendo o valor de imóvel e até sim. brinquei, falei da cidade de Cloverdale em si, uma cidade incrível, né. Eu vou colocar aqui, eu tô no site de imóveis Hum, aqui, de venda de imóveis que mais se usa aqui. Aliás, se você quiser também fazer a sua pesquisa, você tem o realtor.ca, né. excelente. E lembrando que aqui imóvel você compra pagando em 25, 30, 35 anos, né. Então eu vou colocar aqui no mínimo 2 quartos aqui, só uma pesquisinha rápida. Por exemplo, eu encontrei um apartamento, é legal aqui, 2 quartos, 2 banheiros, 398 mil dólares canadenses, né. Vamos jogar isso para Vancouver. Ih, Só para a gente estar, então a gente colocou 400 mil dólares canadenses, 2 quartos. Bom, Vancouver eu coloco máximo preço mais caro, 400 mil dólares, e 2 quartos não parece nada. nada. Olha aí, achei 500 mil dólares. 2 quartos, um banheiro, um apartamento em Vancouver, não no centro de Vancouver, mas afastado, 500 mil dólares canadenses. Mas só para você saber. Mas a gente também está falando de salário mínimo. É, Você tem Vancouver é uma cidade com os maiores salários mínimos do Canadá, né, o grande Luiz? índice de empregabilidade aqui ele é muito alto, né. Tem emprego para todo mundo sim, é fácil arrumar emprego aqui, né. Eu falo assim, pode ser que não seja na sua área no momento, mas se você quiser arrumar um trabalho para você poder pagar as contas de início, para você se manter, tem, sempre tem, né. Eh, e o sa e o salário Pois é mínimo essa. aqui, Agora após como pandemia, então, nesse tá finalzinho de faltando pandemia mão aí, de que obra. realmente, se você quiser trabalhar em 4 empregos,
se aguentar, você fica à Você consegue. vontade. Se for teus 4. Eu tenho um grande amigo que ele é chefe de restaurante em Whistler. Ele me mandou uma mensagem, ele falou: "Cara, por favor, me consegue gente para trabalhar aqui". E aí ele tirou uma foto da planilha dele, né, da escala de funcionários. Da Sim. escala não tem ninguém. Ele não tem ninguém para colocar ali na. Foi engraçado, né, Luiz, que essa pandemia mostrou como o Canadá precisa de gente de Imigrante, fora, né? precisa, o país A gente tinha necessita. essa noção, mas não tinha tanta essa noção na prática, o que Não. aconteceu, né, Não, assim. até acontecer, né, e a gente viu a necessidade do imigrante aqui, né. Exatamente, né. Uma vez eu encontrei um amigo carioca aqui, Luiz, ele falou assim: "Cara, a gente é carioca, se a gente acha Vancouver bonita, porque Vancouver é Muito muito bonita, é bonita". exatamente o que eu falo, rapaz. Né, é um lugar que justifica um pouco o preço que cobra, porque é Ela é mais cara porque complicado, todo mundo quer morar aqui, a verdade é essa, né. né, a gente estava falando justamente de custo, né, questão de atividade, você tem um parque aqui que ele é rodeado pelas montanhas, o mar, e você vai ali de graça, dá uma Hoje, pedalada. Luiz, eu tô terminando aqui o trabalho, quando eu terminar aqui hoje o dia, vou pra Whistler, vou pegar os amigos, vamos pegar a caminhonete, nós vamos para o topo da montanha e nós vamos fazer uma picanha lá, cara. Tá Então, assim, vendo? um lugar lindo, Então, maravilhoso. Então, assim, Vancouver, ele deixa você fazer esse tipo de coisa, né? você pode ser feliz aqui gastando muito pouco. Apesar de dizerem que é o lugar mais caro do mundo, eu dou voltas e mais voltas com a minha bicicleta por essa cidade, eu vejo paisagens cenográficas sem gastar um centavo. Exatamente, é isso aí, Hum, né. Então, é isso. Vancouver, ela é diferente do Canadá, então, às vezes, quando as pessoas falam assim: "Olha, cidade mais cara do Canadá", você se assusta muito, porque muitas vezes a minha mãe fala uma coisa, Luiz, ela fala que no Brasil a gente tem que ganhar um caminhão de dinheiro e não dá. No Canadá não é assim, você vive com, de repente, com muito menos do que você precisa para viver nas principais sim. cidades do Brasil, e a conta ela fecha, né, a conta faz sentido, não é Ela isso? fecha. É impressionante como, assim, quando a gente fala do salário mínimo, porque as pessoas pensam o salário mínimo tem aquela equiparação do tipo salário mínimo no Brasil, e eu falo assim: "Olha, o camarada com salário mínimo aqui, ele vive como um camarada de classe alta no Brasil". É bem por isso aí, eu divido aí a sua opinião. Você consegue. Então é isso. Luiz, muito obrigado. A Francisco, você que está nos assistindo, muito obrigado. Então, é isso aí. Um abraço, Luiz. abração pra vocês. Fique com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.